Certa vez, eu estava uma tarde em casa, tranquila, quando uma amiga me ligou. Atendi e ela me disse com uma voz assim, bem nervosa. Senti que ela estava preocupada e muito nervosa. Amiga, preciso da sua ajuda. Falei, pode falar, se estiver ao meu alcance. Então, não se trata de um problema meu, mas de uma outra amiga. Falei, ai, e do que se trata então? Essa minha amiga, ela está desesperada. O marido dela faleceu há poucos dias e ela está muito nervosa. Eu posso levá-la aí na sua casa para que você converse com ela? Quem sabe uma palavra sua pode deixá-la mais tranquila? Se eu puder, se estiver ao meu alcance, pode trazer. E assim ela fez. De início, o que eu procurei fazer? Não tocar na palavra espiritualidade, para não assustar a pessoa, porque nem todo mundo é espírita, nem todo mundo vai compreender. Então, o que eu fiz? Assim que ela chegou, essa minha amiga, essa que me ligou, ficou do lado de fora da casa, esperando por ela, e nos deixou a sós. Antes de começarmos a conversar, após colocá-la à vontade, pedir que sentasse, que relaxasse, eu propus que fizéssemos uma oração e também que recitássemos o Salmo 23, porque é um salmo muito lindo e é neutro. Foi uma boa ideia. Ela me falou o seguinte: eu posso dobrar os joelhos para fazer essa oração? Eu falei, fique à vontade. E assim ela fez. Eu fiquei sentada no sofá, porque se eu fosse ajoelhar com ela, provavelmente teria dificuldade ao me levantar. Após a oração, pedindo a Jesus que iluminasse a nossa mente para que eu pudesse falar palavras que trouxessem conforto a essa amiga e a ela que pudesse compreender o que eu iria falar. Então, foi assim. E foi um momento assim muito bonito de relaxamento. Eu me senti bastante envolvida naquele momento. Infelizmente, eu não tive a ideia de pedir a ela que desligasse o celular. E vocês vão entender o porquê. E aí ela me contou o seguinte, que algum tempo antes do falecimento do marido dela, um irmão dele havia falecido, passando por momentos terríveis, de muito sofrimento, de uma doença muito terrível. E o marido dela presenciou todo esse sofrimento do irmão, não é? E ele ficou muito traumatizado. Pouco tempo após o irmão ter desencarnado, ele começou a sentir dores e começou a achar que estava com a mesma doença do irmão. E aí ela dizia para ele, não, pode não ser isso, vá ao médico, faça exame para tirar isso da cabeça. E ele resistia, tinha medo de saber a verdade. Mas o pior é você ficar nesse estado, sem saber o que está acontecendo. Se realmente for alguma doença, está no início, dá tempo de você se tratar, de você ser curado. Não, foi muito difícil. Ele foi resistindo a ir ao médico, não queria, até que um dia decidiu. Após ela falar muito, ela e a filha, falando muito na cabeça dele, ele resolveu e foi ao médico. Aí fez todos os exames e até que o resultado saísse, ele ficou em completo desespero. Não tinha sossego. Foi um sofrimento terrível para ele, para ela, para a filha, para os pais dele. Todos sofreram juntos nesse momento. E foi piorando até sair esse resultado. Ele não resistiu e tirou a própria vida. Não aguentou. Ela, em completo desespero, passado os momentos do enterro, tudo isso, não é? Ela, desesperada,
indicaram para ela uma igreja, onde ela foi conversar com o dirigente dessa igreja, não sei se foi padre ou pastor, não me recordo, ou ela não me disse. Mas olha a responsabilidade que nós temos ao lidar com o sofrimento do próximo. Essa pessoa disse o seguinte para ela: a alma do seu marido está perdida. Ele vai permanecer no fogo eterno. Mas desesperada ela ficou. A filha que a acompanhava quase enlouqueceu de tanta dor ao ouvir tal coisa. Era um momento onde ela precisava ser acarinhada, recebida com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Ouvir uma coisa dessa, ela ficou transtornada e com razão. O sofrimento foi muito grande. E aí ela estava assim desesperada. Após refletir um pouco, falei o seguinte: o Deus que eu acredito, esse é um Deus maravilhoso, é um Deus Pai, um Deus de amor infinito. Jamais ia condenar um filho ao fogo eterno. Vamos pensar juntos. A senhora, como mãe, faria tal coisa? Condenaria um filho seu ao fogo eterno? Não importa o delito que ele tenha cometido? Pai jamais vai fazer isso, ainda mais Deus, que é um Deus de amor infinito, jamais iria fazer tal coisa. Pensa bem, essa pessoa que disse tal coisa não tem responsabilidade nenhuma, não teve empatia com a sua dor. Isso não é verdade, não é o Deus que eu creio. E aí eu conversando com ela foi desanuviando, sabe? Ela foi ficando mais tranquila, ela foi ficando com outra expressão, mais feliz, porque ela estava entendendo. E o pior que ela me relatou: um dia depois do sepultamento do marido, veio o diagnóstico. Ele não tinha nada. Aí nós entendemos também que tem a mãozinha de obsessores junto, que fica na cabeça da pessoa. Olha, você está com a mesma doença do seu irmão. E falando isso na mente dele, dia e noite, aproveitando já o estado emocional que ele se encontrava, de dor da perda do irmão, de ter visto o sofrimento do irmão. Nós precisamos tomar muito cuidado. O orai e vigiai é muito importante. E foi assim. Quando ela estava elevada, sabe? Ela estava uma outra pessoa, diferente de quando ela chegou, completamente. O telefone dela tocou e era a filha dela. Eu estava um pouquinho distante, ainda assim eu ouvia a filha dela gritando: saia imediatamente daí, saia, não ouça nada do que essa mulher fala. Isso é bruxaria, saia daí imediatamente. Não, minha filha, você está enganada. Saia daí. Eu aqui de joelhos dobrados implorando a Jesus. E você aí na casa dessa mulher, uma bruxa. Saia daí imediatamente. Saia daí. Ela saiu correndo da minha casa. Atravessou a rua, eu olhei pela janela, ela estava falando com a filha dela no telefone, e a filha dela gritando no telefone, e ela apavorada, tentando explicar para a filha que não era nada disso. O que é o fanatismo? Infelizmente, não deu para ajudá-la ainda um pouco mais. Mas como minha filha me disse, eu acredito que uma sementinha foi plantada no coração dela. Quem sabe? Infelizmente, eu não soube o resultado disso. Mas vamos esperar que a sementinha que eu plantei naquele momento de intensa dor para ela possa ter havido um resultado. Como saber? O que vocês acham? Eu tentei.
E por hoje o nosso caso é esse. Espero que todos tenham gostado. Eu vou, mas volto, porque eu tenho muitos outros casos para contar. Fiquem todos com Deus. Até mais.